Seja muito bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Uma das maiores autoridades do exército israelense renunciou ao cargo. O chefe da inteligência militar, o general Aron Haliva, serviu Israel por 38 anos. Em um comunicado, ele afirmou que vai carregar para sempre a falha que permitiu a invasão do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Primeira autoridade política ou militar de alto escalão a renunciar ao cargo desde o ataque de 7 de outubro, executado por milicianos do Hamas, o general Haliva assumiu sua responsabilidade nas falhas de segurança que permitiram a entrada dos islamistas no sul de Israel. O general, em coordenação com o comandante do Estado-Maior, solicitou o fim de suas funções devido à sua responsabilidade como diretor de inteligência nos eventos de 7 de outubro, afirmou o Exército em um comunicado. O ataque de 7 de outubro, o mais violento desde a criação de Israel em 1948, deixou 1.170 mortos, a maioria civis. Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, e iniciou uma ofensiva militar que deixou 34.151 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do território. Ainda falando sobre o assunto, a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza completou 200 dias na última terça-feira sem sinais de um possível acordo de trégua ou de que o grupo Hamas se prepara para libertar os seus reféns. O conflito segue em curso, inclusive com a expectativa de que Israel invada Rafah, região ao sul do território palestino. O movimento islamista não parece estar disposto a libertar os reféns que ainda mantém cativos, nem Israel desistiu de invadir Rafah, no sul do território, apontada por autoridades de Israel como o último grande reduto de milicianos inimigos. Para derrotar o grupo palestino, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu continuar sua ofensiva contra a cidade, que concentra 1,5 milhão de pessoas, a maioria deslocados pela guerra. A comunidade internacional pede que o premier desista do plano, temendo uma catástrofe humanitária ainda maior. Uma possível retirada dos moradores parece impossível nas condições atuais. O conflito começou em 7 de outubro, com um ataque de milicianos islamistas que matou 1.170 pessoas no sul de Israel e sequestrou mais de 250, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses. Pelo outro lado, o Ministério da Saúde na faixa de Gaza, governada pelo Hamas, contabiliza mais de 34 mil mortos desde o início da guerra, a grande maioria civis. Após uma breve trégua e troca de reféns por prisioneiros palestinos no final de novembro, as negociações estagnaram. O Catar, que junto com o Egito e os Estados Unidos está atuando como mediador para conseguir um cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes, disse que os representantes do Hamas permanecerão em Doha enquanto sua presença for útil e positiva para o progresso das negociações. Dezenas de estudantes foram presos em 2 universidades dos Estados Unidos. As tensões aumentaram nas últimas semanas em protestos contra a ação israelense em Gaza. Os envolvidos são do campus da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e da Universidade do Texas, em Austin. Os tensos incidentes são parte dos últimos enfrentamentos em faculdades entre forças de ordem e estudantes indignados com o crescente número de civis palestinos mortos na guerra de Israel contra o grupo Hamas. Antes de se espalharem por universidades do país, os protestos começaram em Colômbia, onde dezenas de pessoas foram presas na semana passada, depois da polícia ser chamada para desmantelar um acampamento armado para as manifestações. Os ativistas, entre eles vários estudantes judeus, repudiaram casos de antissemitismo e criticaram funcionários da universidade. O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos afirmou que pode recorrer à Guarda Nacional caso os protestos não diminuam. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, após meses de negociações, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda militar e econômica à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares. Essa quantia equivale a 312 bilhões de reais. A ajuda, de 95 bilhões de dólares no total, inclui também verbas para Israel e Taiwan. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu ao Senado americano pela aprovação. Na última segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu a Zelensky que enviaria ajuda militar rapidamente. O exército ucraniano enfrenta uma escassez de recrutas e munições que o enfraquece face à pressão constante das tropas russas no leste.
A situação no fronte pode piorar em maio e início de junho, que será um período difícil, alertou na última segunda-feira o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov. A Ucrânia tem no Mar Negro um dos locais de maior sucesso no conflito de mais de 2 anos com a Rússia. Os drones navais são apontados como um dos principais fatores. Nas águas tranquilas de um lago, uma pequena embarcação cinza navega de um lado ao outro. É um dos drones navais ucranianos que permitiram ao país enfrentar a poderosa frota russa no Mar Negro, mesmo sem navios de guerra. Da margem, um soldado pilota os movimentos da embarcação. Це човен розміром 5,5 метрів, дальністю ходу гарантовано 80 км. Este é um barco de 5,5 metros em tamanho, com um alcance garantido de 800 quilômetros. Pode carregar uma ogiva de 320 quilos e a velocidade máxima de ataque é de 80 quilômetros por hora. Comparada à frota russa, nossa marinha é extremamente pequena, mas com isso, um pequeno número desses drones, vemos como resultado um Mar Negro completamente acorrentado e paralisado. Vamos pegar hoje até, abra um mapa do Mar Negro, e não há só um navio de guerra aqui. Результат, що Чорноморський флот абсолютно скований і паралізований. Давайте візьмемо навіть сьогодні, відкриємо мапу Чорного моря, і там немає жодного військового корабля. O Mar Negro é onde o exército ucraniano conquistou um único grande sucesso desde o final de 2022. No total, Kiev afirma ter destruído 30% dos navios de guerra russos, o que obrigou a retirada para portos mais a leste e inclusive no Mediterrâneo. O arsenal de Kiev inclui toda uma gama de aparelhos não tripulados como submarinos e lanchas. E falando agora sobre economia, olha só que bacana. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou o primeiro superávit trimestral em 16 anos. As contas públicas fecharam positivas no período a 0,2% do PIB do país. O superávit acontece quando as receitas do governo são maiores que as despesas. Tudo começou em janeiro, quando as contas públicas argentinas tiveram saldo positivo pela primeira vez em quase 12 anos. Para controlar a inflação elevada, o presidente Javier Milei implementou cortes nos gastos do Estado e reduziu subsídios do setor público. Segundo declarou o Fundo Monetário Internacional, o progresso alcançado pelo governo da direita é impressionante, mas a instituição pediu que o presidente proteja os setores sociais mais pobres. Um estudo publicado pelo jornal Âmbito Financeiro projeta que 57% dos argentinos estão vivendo abaixo da linha de pobreza, mais de 26 milhões de pessoas. O Banco Central da Argentina anunciou a redução da taxa básica de juros do país de 80% para 70% e acrescentou que, desde que Milei assumiu, a base monetária foi reduzida, fazendo com que os preços sejam contidos. O polêmico projeto de lei do governo britânico para expulsar imigrantes irregulares para Ruanda foi aprovado no parlamento, depois de uma maratona entre as duas câmaras legislativas. O premier Rishi Sunak e o Partido Conservador pressionaram pela adoção do texto que vai obrigar os juízes a considerarem a nação da África Oriental como um país seguro para os imigrantes expulsos. A lei também vai conceder às autoridades responsáveis por decidir sobre os pedidos de asilo a competência para ignorar seções do direito humanitário internacional e britânico, além de contornar uma decisão do Tribunal Superior de Justiça que considerou ilegal o projeto. Esta lei é terrível, cruel, inepta e cara. Deveríamos votar as emendas, os lordes devem continuar, o governo deve ceder. Esta lei está de acordo com a lei internacional, é profundamente imoral e patriótica para defender a integridade das nossas fronteiras. É profundamente imoral e patriótico prevenir a desnecessária perda de vidas no canal e acabar com as gangues criminosas. O governo de Sunak está sob pressão para reduzir o número recorde de solicitantes de asilo que cruzam o Canal da Mancha em pequenas embarcações a partir do norte da França. Horas antes do projeto superar o último obstáculo parlamentar, o líder conservador tinha anunciado que o plano seria implementado de qualquer forma. Após os Estados Unidos aprovarem uma lei que pode proibir o uso do TikTok no país, a empresa chinesa emitiu uma nota e disse que vai recorrer e classificou a decisão como inconstitucional. O diretor executivo do TikTok disse que uma lei promulgada pelo presidente americano Joe Biden
constitui uma proibição da plataforma e afirmou que a empresa vai recorrer à justiça. O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira um projeto que obriga a empresa-mãe ByteDance a vender o TikTok em 12 meses. Caso contrário, a plataforma será removida das lojas de aplicativos de smartphones em todo o território americano. A iniciativa já havia sido aprovada anteriormente na Câmara dos Representantes do Congresso. Muitos líderes políticos americanos acreditam que o TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, permite ao governo chinês coletar dados privados para espionar e manipular seus usuários. Agora a gente traz uma notícia que expõe o paradoxo de um mundo que produz alimentos em grande escala, mas não consegue atender toda a população. A insegurança alimentar piorou em 2023 e, segundo o relatório da ONU, mais de 280 milhões de pessoas vivem em situação de extrema vulnerabilidade. O cenário foi agravado pelos conflitos globais, assim como pelas mudanças climáticas. A insegurança alimentar piorou no mundo em 2023 e quase 282 milhões de pessoas precisaram de ajuda de emergência devido aos conflitos, em particular em Gaza e no Sudão, aos eventos climáticos extremos e à crise econômica. As informações são de um relatório publicado nesta quarta-feira por 16 agências das Nações Unidas em parceria com organizações humanitárias. Ainda segundo o documento, o número de pessoas em situação crítica aumentou em 24 milhões na comparação com 2022. O Haiti é o caso mais preocupante da América Latina. 1,8 milhão de pessoas vivem em situação de extrema vulnerabilidade alimentar no país caribenho, mergulhado em uma crise de violência. Quase 700 mil pessoas estavam à beira da fome em 2023, incluindo 600 mil em Gaza, número que aumentou no território palestino durante os últimos meses devido à guerra entre Hamas e Israel. A situação é ainda pior no Sudão, cenário da pior crise mundial de refugiados em guerra há um ano, onde 8,6 milhões de pessoas entraram para a lista de afetados pela insegurança alimentar. Desde a divulgação da primeira edição do relatório em 2016 pela Rede Global contra Crises Alimentares, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar saltou de 108 milhões para 282 milhões. A crise alimentar persiste desde então no Afeganistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Síria e Iêmen. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a Ásia foi a região mais afetada por catástrofes climáticas no ano passado. Em um comunicado, a diretora da Organização Meteorológica Mundial afirmou que a mudança climática exacerbou a frequência e a gravidade desses eventos. O ano de 2023 foi o mais quente já registrado no mundo e, na Ásia, o impacto das ondas de calor é cada vez maior. O derretimento das geleiras, como no Himalaia, ameaça a futura segurança hídrica da região. A Ásia também registra um aquecimento mais rápido que a média mundial, com temperaturas que superaram no ano passado em 2 graus Celsius a média de 1961 a 1990. O relatório sobre o estado do clima no continente em 2023 alerta que os principais indicadores da mudança climática aceleraram, como a temperatura da superfície, a diminuição das geleiras e o aumento do nível do mar. As mudanças vão ter graves consequências para sociedades, economias e ecossistemas da região. O calor extremo tem afetado cada vez mais o velho continente. Dados da Organização Meteorológica Mundial e do Copérnicos indicam que a Europa teve recorde de dias com sensação extrema de calor superior a 46 graus no ano passado. O fenômeno provocou prejuízos de bilhões de dólares e impactou milhões de pessoas, de acordo com estimativas. Para o estudo, a Organização Meteorológica Mundial e o Copérnicos utilizaram o Índice Climático Térmico Universal, que mede o efeito do ambiente no corpo humano. O cálculo leva em consideração não apenas as temperaturas elevadas, mas também a umidade, a velocidade do vento, a luz solar e o calor emitido pelo ambiente. O estresse térmico extremo equivale a uma sensação de temperatura de mais de 46 graus Celsius, momento em que é necessário adotar medidas para evitar riscos à saúde. O relatório destaca que 23 das 30 ondas de calor mais graves registradas na Europa aconteceram neste século e as mortes relacionadas ao calor aumentaram quase 30% nos últimos 20 anos.
Faltam 92 dias para as Olimpíadas de Paris e os preparativos continuam a todo vapor. Sonho antigo de moradores e turistas, mergulhar no Rio Sena está a cada dia mais próximo de se tornar realidade. Paris planeja liberar os banhos em 2025, mais de 100 anos depois de a prática ter sido proibida. Mergulhar no Rio Sena sob o céu azul e com a Torre Eiffel ao fundo. Este sonho antigo está prestes a se tornar realidade graças aos Jogos Olímpicos de Paris. O famoso rio parisiense, que está previsto para sediar a cerimônia de abertura das Olimpíadas em 26 de julho e provas aquáticas, terá o banho liberado para moradores e turistas a partir de 2025. A balneabilidade vai se tornar possível graças ao investimento de 1,4 bilhão de dólares, mais de 7 bilhões de reais, na despoluição em obras de saneamento. A vida marinha renasceu no rio, que atualmente abriga mais de 30 espécies de peixes. Apesar da melhora na qualidade da água, ainda há suspense sobre a realização das provas no Sena. Várias competições foram canceladas em agosto do ano passado por causa do nível de contaminação do rio. Em Paris, as águas pluviais e residuais passam pela mesma rede projetada no século XIX e, em caso de chuvas excepcionais, o esgoto transborda. Essa situação, juntamente com o posterior mau funcionamento de uma válvula, causou um aumento na concentração da Escherichia coli, bactéria que causa intoxicação gástrica. A prática de tomar banho no Rio Sena foi proibida em 1923 devido aos perigos causados pela navegação fluvial e pela poluição. Mais de 100 anos depois, o antigo sonho está cada dia mais próximo de se tornar realidade. Paris investe em 3 áreas para banho, e outros 20 locais também estarão disponíveis na capital francesa. Um dos vários legados dos Jogos Olímpicos. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.